Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Henrique, eu sou historiador, trabalhando aqui para o CPEM para te ajudar na aprovação do teu concurso. E aí, cada encontro nosso, nós tratamos de um tema histórico para que, junto com a tua leitura, possa ficar mais claro o entendimento desse momento, desse aspecto histórico que está sendo conversado, né? Então, partindo desse princípio, eu sempre vou te pedir leitura, tá? Bastante leitura, para que aí automaticamente você possa tirar alguma dúvida que tenha ficado e contribuir nas anotações. Você vai percebendo que você tem ali, eu faço alguns breves apontamentos ali no slide, mas que é necessário que você complemente. E quando eu digo que você complementa, é porque isso é uma questão muito individualizada. Muitas vezes você tem um caso que acha que o que eu coloquei aqui já está suficiente, deu para ter um bom entendimento. Mas para outros não, muitas vezes necessita colocar mais alguns pontos e ali você vai criando a sua estratégia de estudo para que fique mais fácil o entendimento de cada bloco de assunto que vai sendo tratado, que vai sendo trabalhado. Bom, no nosso último encontro, você lembra que nós estávamos tratando ali de um momento de transição na história do Brasil. E um momento de transição geográfico, um momento de transição econômico, e agora se complementa com o nosso encontro de hoje uma transição política. Voltando um pouquinho ali do que já conversamos, e você percebe também que os nossos encontros, eu sempre vou fazendo isso para que você tenha uma lembrança do que vimos na aula anterior, porque é necessário essas interligações para que você entenda que eu preciso entender muitas vezes as causas para que eu possa entender as consequências desses acontecimentos históricos. E aí, no nosso último encontro, como eu estava dizendo, você tem um momento de transição. E esse momento de transição é o século XVIII. O século XVIII ele é um momento de transição no Brasil, mas vamos lembrar que ele é um momento de transição também na Europa e em parte do mundo ocidental. Bom, tratando internamente, quais são as mudanças que o Brasil tem no século XVIII? Economicamente, você tem ali o ciclo minerador. Não é? Então, quando você observa o século XVIII no Brasil, é o momento que finalmente Portugal descobre ouro em quantidade para ser muito bem explorada, e economicamente o Brasil vai se tornar ali a principal colônia portuguesa. Essa descoberta de ouro ela faz com que tenha mudanças também dentro da economia do Brasil. Apesar de ser uma economia atrelada diretamente à metrópole portuguesa, o bloco econômico é um só, mas a colônia ela é a periferia econômica da metrópole. Então, dentro do Brasil nesse momento, com a descoberta do ouro, você passa a ter uma interligação maior entre as colônias. Perdão, uma interligação maior entre as regiões da colônia. Você tem a região da mineradora, você tem a região ali da extração aurífera, que nesse momento se coloca como uma atração centrípeta. Tudo se atrai para a região das minas. Mas essa região das minas ela precisa de um abastecimento de ferramentas, de escravos, de gado e etc. Então, passamos a ter um Brasil que tem uma interligação econômica maior. Geograficamente, nós estamos tratando também de um período pós União Ibérica. Você lembra lá a União Ibérica, aquele momento em que Portugal e Espanha estão sob o mesmo controle da monarquia espanhola. E isso favoreceu a expansão territorial da América Portuguesa. E com o ciclo do ouro, essa expansão territorial ela ocorre com mais força e, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, foi necessário que Portugal e Espanha
centrasse para que você tivesse uma delimitação de fronteira mais correspondente com a realidade daquele momento. E o marco nesse momento será 1750, porque é o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ele vai dar mais ou menos as fronteiras que o Brasil tem hoje. Então você vê que geograficamente muda um bocado, século XVIII, economicamente a colônia também está mais dinâmica, mas aí faço questão também de te lembrar o que está acontecendo externamente. O século XVIII ele é conhecido como o século das luzes, então você tem um grande movimento chamado iluminista na Europa, movimento esse que vem em síntese pregando liberdade, igualdade e fraternidade, abraça essa liberdade, igualdade e fraternidade, ela vai abraçar principalmente a burguesia e vai se contrapondo ao sistema político da época, se contrapondo ao modelo monárquico absolutista antigo. E esse movimento ele sai da Europa, ele chega até a América e ele vai influenciar, por exemplo, a independência dos Estados Unidos. E no Brasil ele vai influenciar algumas revoltas. E nesse século XVIII, o grande exemplo, que também já conversamos aqui, será a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Então você tem ali nesse momento um momento de transição histórico para o mundo ocidental, é o século XVIII, e que o Brasil vai estar refletindo isso automaticamente dentro das suas fronteiras. Bom, chegando ao fim do século XVIII, inicia-se o século XIX. E aí o início do século XIX, esse turbilhão de mudanças, ele vai se acentuar mais, porque nós vamos colocar agora alguns conflitos dentro do continente europeu que vão influenciar muito na história do Brasil, muito mesmo, que é o tema da nossa aula de hoje, que será o período joanino no Brasil. E o período joanino é o período da vinda da corte portuguesa para o Brasil. Então, o período que a corte portuguesa vai estar aqui no Brasil é o chamado ali período joanino. E eu queria fazer algumas colocações aqui pontuais para te dizer sempre que, para que eu possa entender os acontecimentos no Brasil, vira e mexe, eu preciso me reportar ao que está acontecendo na Europa. Nós somos uma colônia portuguesa e logo Portugal sofrendo todas as influências do mundo europeu, isso terminava caindo aqui de alguma forma. Então, nesse nosso primeiro slide, eu te coloco um pouco do contexto europeu nesse período, mostrando aqui, olha, e mostro aí que a primeira parte a ser observada aí, na verdade, é o que está acontecendo na Europa, para que depois eu consiga entender melhor o que está vivendo, o que está acontecendo aqui no Brasil. Bom, vamos contextualizar esse momento, né? Você coloca ali a Europa no início ali do século XIX, né? Início do século XIX. Como é que nós vamos estar ali na Europa? Bom, e você tem a seguinte situação. De um lado, você tem a Inglaterra que está ali em franco processo de industrialização. A Inglaterra, ela é o berço da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vem deixar a Inglaterra na ponta, na vanguarda do mundo europeu, porque a Inglaterra ela vai conseguir um alto grau de industrialização, acompanhado, lógico, por enriquecimento. Então a Inglaterra ela torna-se, digamos assim, a grande fábrica do mundo nesse momento. Lá na Inglaterra você tem um fator que foi muito importante, que é a tomada do poder pela burguesia. Porque quando você pensa assim, a Inglaterra tornou-se berço da Revolução Industrial. Por que a Inglaterra e por que não outros países?
E ao observar isso, você vai percebendo que um dos pontos primordiais é a partir do momento que o parlamento inglês, tomado na sua maioria pela burguesia nascente, seria aquele grupo, digamos assim, de industriais, de pessoas que querem esse desenvolvimento industrial, consegue tomar o poder. E consegue tomar o poder a partir do momento que acaba com a monarquia absolutista. Então, a Inglaterra ela substitui a monarquia absolutista, tão comum na Europa nesse momento, por uma monarquia constitucional parlamentarista. Ou seja, a partir desse momento, o que você vai ter na Inglaterra é um monarca reinando, mas não governando. Porque quem vai governar de fato é o parlamento, na figura do primeiro-ministro. Então, essa chegada da burguesia ao poder na Inglaterra vai ser um dos fatores que leva a Inglaterra a esse processo de revolução industrial. Bom, então você tem de um lado aí a Inglaterra muito forte, muito poderosa. Do outro lado, você tem a França. A França torna-se, nesse início do século XIX, um país em processo de expansão. E aí, voltando um pouquinho na história, e não muito, mas quando você pega ali a partir da Revolução Francesa, eu estou falando ali, olha, finalzinho da última década ali do século XVIII para início do século XIX, você tem a Revolução Francesa que foi muito cara aos franceses, no número de mortes, na desorganização estrutural da França. Porém, a Revolução Francesa ela também leva à queda da monarquia absolutista. Mas só que a França ela está atrasada em relação à Inglaterra. Você tem agora a chegada de Napoleão Bonaparte. O general Napoleão Bonaparte torna-se o grande líder da França. E aí, nesse período, você tem a expansão napoleônica. Então, o Napoleão, ali no início do século XIX, ele vai fazendo com que a França vá conseguindo andar em passos mais largos com o intuito de se igualar e até ultrapassar a Inglaterra. Lógico, isso virá com muito conflito, com muita guerra. E Napoleão Bonaparte ele vai saber usar muito bem uma grande força que ele tem, que é o exército napoleônico. Um grande exército, para a época muito bem organizado, e ele consegue ter um grande domínio dentro do continente europeu. Porém, como você bem sabe, a Inglaterra ela está situada em uma ilha, ela está situada ali na Grã-Bretanha e, consequentemente, o domínio napoleônico com o seu exército não ia adiantar muito, porque a Inglaterra detém um poder marítimo muito forte. Então você tem aí uma colocação geopolítica muito interessante, que são dois países ali poderosos, um com um grande exército, outro com uma grande marinha, e parece que o lado pende melhor para a Inglaterra pelo fato dela ter o grande desenvolvimento industrial. E aí o Napoleão, ciente disso, ele decreta o que vai entrar chamado a história de bloqueio continental. Então, o bloqueio continental é o momento que o Império Francês tenta fazer com que a Inglaterra não comercialize com países europeus. Não compra, não vende e, consequentemente, bloqueia o continente europeu para a Inglaterra. Bom, nesse momento, talvez a atitude de Napoleão fosse, digamos assim, asfixiar o poder econômico inglês. Mas nessa briga toda, e ali é o que nos interessa mais, está Portugal. E a situação é o seguinte, Portugal teria, assim como diversas áreas europeias, ter que se dobrar para um lado ou para o outro. Então Portugal teria ali que optar ou ficar do lado de fato dos franceses, de Napoleão Bonaparte, e aceitar o bloqueio continental, ou não aceitando o bloqueio continental, ficando ali do lado da Inglaterra. O que é que pesava aí para essa escolha? Pesava o fato que o Império Português dependia muito do comércio com os ingleses. Vale ressaltar que boa parte do ouro que sai do Brasil ele terminou sendo canalizado para os ingleses
para cobrir a balança comercial portuguesa, que era deficitária junto com os ingleses. Então, Portugal comprava muito mais da Inglaterra do que vendia. E essa compra e essa venda com os ingleses fez com que a Inglaterra tornasse o maior parceiro comercial dos portugueses. Logo, seria muito difícil para Portugal se dobrar ao bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. E aí você tem esse problema português. Bom, a situação política portuguesa também não anda muito boa. A rainha Dona Maria I, ela estava afastada do trono. Então ela é a rainha, mas ela com problemas de saúde, com problemas mentais, ela é afastada do comando do país. E entra para a história conhecida como Dona Maria I, a Louca. E nesse momento, quem está à frente do reino é o seu filho, o Príncipe João. Então, o Príncipe João ele é regente do Império Português e vai ter que tomar essa decisão, que será de que lado ficar. Se do lado de franceses ou do lado de ingleses. E eis que a decisão de João surpreende a muitos naquele momento e até hoje causa muita discussão no meio historiográfico, que é transferir a família real da metrópole, Portugal, para a colônia, o Brasil. Fazer a transmigração da corte portuguesa para o Brasil. Transferir todo o corpo administrativo português para o Brasil. Porque quando você vai observando esse período, você percebe que, na verdade, parece que o que ocorre é uma inversão do sistema colonial. Se a corte portuguesa e todo o corpo burocrático, administrativo e econômico passa a ser agora no Brasil, então quer dizer que o Brasil passa a ser a metrópole e Portugal passaria a ser a colônia, né, ao ver por este ângulo. E eis a decisão transferir a corte portuguesa para o Brasil. A transferência dessa corte para o Brasil é mais um passo nessas mudanças que a colônia já estava passando no século anterior com o ciclo da mineração. Então, decide-se por essa transferência. Ao fazer isso, significa que o Dom João optou em ficar do lado da Inglaterra. Então, a marinha inglesa auxilia nessa transferência da corte portuguesa para o Brasil. A situação de Portugal se complica, porque você terá o território português invadido por tropas napoleônicas e, consequentemente, a situação se agrava muito lá. Para o Brasil, muitos vão colocar como uma vantagem, porque agora a corte vem para o Brasil e aqui se tornaria, de fato, todo o Império Português estaria centrado aqui. A viagem ela já mostrava o quanto Portugal tinha ficado para trás em relação a desenvolvimento. Quando você faz uma análise da viagem, a situação das embarcações era muito precárias. E ao desembarcar aqui no Brasil, você tem uma atitude que vai mudar radicalmente a estrutura portuguesa aqui. Bom, o Dom João vem para o Brasil e vieram ali diversas embarcações e muita gente, tá? Tanto é que não conseguimos até hoje colocar com precisão a quantidade de pessoas. Há autores que colocam ali entre 8 e 15 mil pessoas vão deixar Portugal e vir para o Brasil nesse período. Mas bem, mesmo que você coloque por um pequeno número de 8 mil pessoas, ora, é muita gente que sai de Portugal e virá para o Brasil. Boa parte das embarcações já vai direto para a capital do Brasil, e lembre-se, a essa altura já era o Rio de Janeiro, já não era mais Salvador, já que Salvador deixou de ser capital naquele período do ciclo da mineração. Então,
o Rio de Janeiro é a capital do Brasil e boa parte da embarcação vai para lá. O Dom João, que é o príncipe regente, ele na verdade vem para Salvador. Então ele desembarca primeiro ali em Salvador e depois é que vai para o Rio de Janeiro. E estando ainda em Salvador, é quando vai ser tomada ali a grande decisão que vai mudar radicalmente o perfil da colônia. E que decisão é essa? É a abertura dos portos. A abertura dos portos às nações amigas, ela muda radicalmente o perfil da colônia. Porque, veja, até então, a colônia ela está fechada à sua metrópole. Isso é o que nós chamamos de pacto colonial. Então, você terá a colônia apenas fazendo negócio com a sua metrópole, no caso, Portugal. Quando Dom João desembarca no Rio de Janeiro e decreta abrir os portos, significa que essa colônia agora pode fazer comércio com outros países. Não vamos ter essa variedade de países, até porque vamos lembrar que o Império Napoleônico está dominando basicamente toda a Europa. Então quem vai ser o grande beneficiado com isso é a Inglaterra. A Inglaterra, prejudicada com o bloqueio continental europeu, ela encontra agora no Brasil um lugar de escape para boa parte dos seus produtos. Então, a abertura dos portos deve ser vista ali como uma ruptura. Deve ser visto como uma ruptura deste pacto colonial. Após isso, Dom João desce para o Rio de Janeiro. E as mudanças elas vão agora acontecendo, inclusive com mais rapidez. Porque a segunda posição que ele vai tomar, por exemplo, é a suspensão do Alvará de 1785. Que alvará era esse? Em 1785, a mãe dele, Dona Maria I, a louca, ela está à frente do reino português naquele momento. Acredito que não tinha sido àquela altura diagnosticada com alguma coisa, então estava à frente do reino. Então, ela decide ali proibir que no Brasil tivesse manufaturas. Veja, eu estou falando 1785, você já tem ali o processo da Revolução Industrial e a ideia era que o Brasil não entrasse aí nesse ciclo. Por que isso? Dois motivos ali vão tentar explicar esse alvará de 1785 proibindo as manufaturas aqui. Um vai colocar que, não tendo manufaturas aqui, não concorre com produtos portugueses, por exemplo, e, consequentemente, continuamos comprando de Portugal. E outro também motivo será que havia o medo que essas manufaturas concorressem com a mão de obra escrava. Então, a ideia era que os escravos que desembarquem aqui, eles não fossem absorvidos pela essas manufaturas, mas continuassem servindo para a produção do açúcar, a extração aurífera e os diversos produtos que tudo tinha mão de obra escrava aqui no Brasil. E o Dom João, ao desembarcar aqui com a corte, uma das mudanças que ele traz é suspender esse alvará. Então poderia o Brasil ter manufaturas. Estava agora dada a permissão para que o Brasil tivesse essas manufaturas. Bom, e por que o Brasil não se desenvolveu? E o Brasil não vai se desenvolver porque também na sequência você tem a assinatura dos tratados de 1810 com a Inglaterra. Tratados de 1810 com a Inglaterra. Esses acordos, eles davam ali vantagens à Inglaterra em relação ao comércio. Dando um exemplo aqui. Os produtos que viessem da Inglaterra pagariam 15% de impostos. Para você ter ideia como era para favorecer os ingleses, produtos que viessem de Portugal pagaria 16%. Olha, então pagava mais barato o produto que viesse de Portugal, da Inglaterra, do que de Portugal. E de outros países chegava a 24%. Era um grande favorecimento ao comércio da Inglaterra. Logo, abrir os portos e favorecer os produtos ingleses não permitiu que o Brasil sentisse essa suspensão do alvará de 1785 para o processo de
de industrialização. Bom, também nós vamos ter uma atitude interessante em 1815. Veja como a coisa ali vai se apressando. Ele chega em 1808, abre os portos. 1810, assinatura dos tratados de amizade. Eu tenho ali suspensão do alvará. 1815, o Brasil é elevado à categoria de reino. Olha que interessante. 1815, o Brasil, pelo menos no papel, deixa de ser uma colônia e passa a ser um reino unido a Portugal e unido a Algarves. Olha a situação. O Brasil ganhou o status de reino. Então, você percebe, a colônia, ela parece que aos poucos está ganhando áreas de nação. E isso fica mais visível ainda com as mudanças que ocorrem com a vinda da corte. Vamos lá, você vai ter reformas aí de caráter político-administrativo. Político-administrativo, por exemplo, porque eu tenho todo um acordo no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro agora tornou-se a capital de todo o Império Português. Tanto é que, por exemplo, as embaixadas, os órgãos de justiça, tudo isso estava sediado no Rio de Janeiro. Então, é uma grande mudança político e administrativa. E você também tem reformas de cunho cultural. O Rio de Janeiro ele vai mudar um pouco, vai ganhar áreas de cidade um pouco mais moderna. Até porque o Rio de Janeiro não era nada interessante naquele período. É uma cidade de cerca de 60 mil habitantes, mas com terrível no sistema de limpeza, de violência, tudo isso deixava o Rio de Janeiro e de longe uma cidade agradável, mas quando você estava ali para morar, de fato era uma cidade complicada. E o Rio vai ganhar, por exemplo, um jardim botânico, o Rio vai ganhar observatório astronômico, passa a circular agora um jornal. Você vê que nada disso tinha antes. E isso mostra também o quanto Portugal fechou tanto a colônia, que quando desembarcou aqui, tem uma colônia muito atrasada no seu desenvolvimento. Isso de fato ali foi terrível para a história do Brasil, onde nós sentimos esse peso, por exemplo, inclusive no âmbito educacional. É uma colônia muito atrasada nessa questão educacional, reflexo esse educacional que perdura-se até o dia de hoje. Bom, então você tem uma colônia ali que muda bastante em termos políticos e administrativos e consequentemente, a situação ali do Brasil vai ganhando áreas de nação europeia. Uma boa observação é que você encontrava, por exemplo, no Rio de Janeiro, diversos produtos ingleses. Na verdade, parece que tudo que você precisava comprar, que tivesse em Londres, você passava a ter no Rio de Janeiro agora. Então, há essa abertura do comércio. Porém, meus queridos, na verdade, o Dom João ele vai ficando aqui. Então, se o Dom João veio fugindo das guerras napoleônicas, quando nós chegamos ali por volta de 1820, você não tem mais o período napoleônico. A essa altura, Napoleão já estava preso. Então, já não tem mais bloqueio continental, mas o Dom João ele continua aqui no Brasil. E ele continua aqui no Brasil, vamos lembrar aqui de um detalhe, aqui ele vai ser coroado com o título de Dom João VI. Dona Maria I morre aqui no Rio de Janeiro e, consequentemente, o Dom João se torna rei português coroado no Rio de Janeiro, com o título de Dom João VI. E ele vai ficando por aqui. Porém, quem estava em Portugal não vai se agradar muito disso. A situação de Portugal também vai ficando agora muito nebulosa, porque você imagina que boa parte das riquezas que saíram daqui já não saem. Aqui terminava ficando. Então, você vai ter em Portugal um movimento chamado Revolução Liberal do Porto. É um movimento que começa ali pela cidade do Porto e vai se espalhando por todo o território português. Como diz o título, é uma revolução liberal. Ou seja, ela vem, mesmo que tardiamente, trazendo muitas daquelas ideias iluministas, como, por exemplo, o fim da monarquia absolutista.
Então, o Dom João está com a corte aqui no Brasil, mas lá em Portugal estoura a Revolução Liberal do Porto. E o que é que essa revolta quer, basicamente? Ela quer o retorno da família real, esse retorno não mais como monarquia absolutista, mas o Dom João teria que aceitar agora uma constituição, limitando ali de fato seus poderes. E um terceiro pilar de sustentação e de luta dessa revolução é a recolonização do Brasil. Então você vê que a revolução é liberal, mas liberal para quem? Liberal para os portugueses. Porque a ideia para o Brasil não é de liberalidade, mas sim que o Brasil volte à condição de colônia. Você pode estar pensando, mas Gustavo, não é colônia? Lembre-se que desde 1815 o Brasil foi elevado à categoria de reino. A abertura dos portos ali está cada vez mais acentuada, o comércio com outros países. Então, isso tudo faz com que estoure a Revolução Liberal do Porto. E o que é que acontece? O Dom João, ele decide retornar para Portugal, jura a Constituição. Então, quando você tem o retorno da família real para Portugal, já é uma família real portuguesa já sem poder político, já totalmente limitada por uma Constituição. Mas o terceiro ponto é que mais vai nos chamar a atenção, que é a volta do Brasil à condição de colônia. E, consequentemente, isso não vai ocorrer, porque, como você já percebe, nós já vamos entrar na questão de independência do Brasil. Mas isso é um assunto para outro encontro nosso. Um abraço a todos, nos siga nas redes sociais e que Deus nos abençoe.